Bom dia! E aí, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal e bora sonhar! Eu acho que eu nunca compartilhei aqui no canal uma história que aconteceu quando nós ainda morávamos no Brasil. E todo final de ano meu marido se encontrava com os amigos, né, da época de escola, da escola técnica. E esses encontros meio que se fazia assim um rodízio, né? Então às vezes era na casa das pessoas, às vezes era nos restaurantes e tal. E aí eu acho que em troca de e-mails o pessoal estava organizando para os próximos anos. Vamos lá, a maioria do pessoal é engenheiro, então o pessoal é super na organização e na planilha. E aí meu marido colocou assim, ó, no ano de 2000, e ele chutou um ano aí, o encontro vai ser lá na minha casa em Miami. E essa história é muito interessante, porque quando ele falou isso, obviamente, né, era vamos dizer, uma piada, assim. E hoje, né, estamos aqui na Flórida, estamos aqui perto de Miami, em alguns pontos aqui até se considera a grande Miami. É interessante como, de uma forma tão sem propósito, ele colocou isso, e hoje nos ver, né, morando aqui, é uma questão de que, pra gente refletir, né, que a gente não somente deve sonhar, mas a gente deve acreditar que vamos realizar os nossos sonhos. Essa semana eu estava conversando com um colega de trabalho, e ele é novo, ele tem seus 20 e poucos anos e tal. E numa conversa, né, várias pessoas estavam falando sobre suas viagens, histórias de vidas. Ele falou: nossa, vocês são pessoas que já viajaram tanto e tal. Eu ainda, né, nunca conheço pouco, né, mal saí aqui da Flórida. Ele é americano, mora aqui na Flórida, nasceu e cresceu aqui na Flórida. E aí eu conversando com ele, eu falei assim: cara, primeiro que você é novo, mas se de fato é um sonho, um objetivo seu, viajar, conhecer o mundo, explorar, vá colocando isso, né, como meta a ser alcançada. E você não vai realizar as coisas assim da noite pro dia, mas você vai enxergar, você vai avaliar se suas ações estão te trazendo para mais perto do que você quer alcançar, ou se estão atrapalhando você chegar, né, a realizar os seus sonhos. Isso esse pensamento a gente pode levar para várias áreas da nossa vida, né? Seja o cuidado com a nossa saúde, com a nossa alimentação, com a nossa vida financeira. Se a gente tem um sonho e a gente de fato acredita que a gente pode realizar esse sonho, as suas ações, elas estão te levando mais para perto deles, ou elas estão sendo talvez empecilhos, obstáculos para você alcançá-los. E apesar de uma brincadeira de meu marido ter falado que o próximo encontro seria aqui em Miami, na nossa casa em Miami, as ações que a gente foi tomando ao longo, né, desses últimos 7 anos fora do Brasil, foram não somente alimentando a questão da possibilidade de estarmos aqui hoje, mas de tomar forma, né, de um sonho se virar projeto e a gente ter ações para que hoje possamos estar vivendo aqui. No início do vídeo eu mostrei aí que ontem, né, nós passamos o dia na praia, e quando eu mergulhei, dei o primeiro mergulho no mar, me veio à memória, né, de caramba, meses atrás eu estava no Canadá morando, muito feliz, amando e amo o inverno, a neve, e vir à praia, estar no calor, era uma coisa que a gente fazia, né, todo inverno, para quebrar, né, o longo período de inverno lá do Canadá. E ontem, quando eu mergulhei, eu falei assim: caramba, agora não é só apenas uma questão de
quebrar o período de inverno. É uma coisa que está acessível, né? Praticamente para todo final de semana, né? Até durante a semana, se eu quiser. Mas e me veio então à mente essa história de sonhar e de ver que os sonhos, eles podem sim ser realizados. E eu tenho, ao longo da minha vida, várias histórias semelhantes a essas, né? Eu já compartilhei aqui que quando, tanto na infância quanto na adolescência, eu morei aqui nos Estados Unidos por conta do trabalho do meu pai. Depois que a gente morou da primeira vez, pela empresa do meu pai, no geral, eles tinham como regra de não expatriar, né, mais de uma vez o mesmo funcionário. Mas anos depois, o nome do meu pai surgiu para ser expatriado novamente. E uma história interessante é que ele estava percorrendo, né, a cidade onde ficava a empresa dele e tirando fotos para dar uma ideia, tanto para minha mãe como para a gente, de lugares onde a gente poderia morar, né, tipo de apartamento, casa e tal. E ele tirou uma foto de um condomínio que até então era novo na cidade, e a foto que ele tirou foi exatamente o número que aparece, né, na garagem, era exatamente o número que foi onde a gente morou, e eu fiz um vídeo aqui no canal quando a gente visitou Rochester, que foi a cidade onde a gente morou, no estado de Nova York. E é interessante que quando a gente acabou se mudando e tal, a gente lembrou que a gente tem essa foto de quando ele fez uma visita, tirou foto e a gente estava morando exatamente naquela unidade, naquele apartamento. E é interessante, e a gente não pode deixar passar batido esses eventos da vida, porque de fato eles nos impulsionam a continuar sonhando e a continuar acreditando que a gente pode realizar os nossos sonhos. E às vezes os sonhos podem ser realizados de forma muito específica, né? Mas também eles podem ser o conceito, né? Então, ontem, obviamente, quando eu fui à praia, e às vezes no nosso imaginário é isso que a gente imagina, né? Quando é viver na Flórida, você vai ir pra praia todo dia, todo final de semana, e isso não é real. No dia a dia, a gente acaba tendo, né, as nossas obrigações, nosso trabalho. E ontem, na sexta-feira, eu até falei com ele, não, o dia vai ser de tempo bom e tal, vamos à praia, porque desde que a gente chegou aqui, a gente está muito envolvido na nossa mobilização. Mas os sonhos, eles podem nos impulsionar, ou nos fazermos pensar no estilo de vida que a gente quer. E se você não mora no local de praia, talvez seja de aproveitar a natureza, de ter um momento de relaxamento, de aproveitar em fazer nada. E eu acho que por isso que é interessante alimentar os sonhos. Antes de mudar para o Canadá, eu acreditava que eu fosse praticar esqui ou snowboard. E eu percebi que não era o esporte para mim. Mas talvez esse sonho, né, me fez de ter um excelente relacionamento com o inverno. Entender que o inverno não é um local de ficar parado, trancafiado em casa, mas que você pode sair e curtir. E meus 7 anos de Canadá foi exatamente isso. Eu curti muito o inverno, aproveitei muito o inverno. E mesmo, vamos dizer assim, não realizando o sonho de saber esquiar ou fazer snowboard, eu pude, com esse pensamento, eu pude saber aproveitar o inverno ao longo dos anos. Um outro ponto que eu acho importante sobre a questão de sonhos é de você aproveitá-los quando você, né, alcança eles. Porque assim a vida parece que fica muito naquela questão de o que eu preciso, né, tirar da minha lista. Então, saber desfrutar, saber degustar, né, dessa conquista é uma forma, é uma arte, vamos dizer assim, porque hoje eu acho que a gente vive num mundo muito rápido,
né, de transformação, e até às vezes, né, para muitos a gente consegue alcançar os nossos sonhos de forma rápida, e a gente alcança, a gente não vive e a gente já vai para o outro e perde o sentido. Então, uma das coisas, né, que eu tenho tentado colocar em prática é no momento que você percebe que você alcançou aquele sonho, que aquilo era um projeto seu e você alcançou, desfrute dele, curta ele, né? Dê um momento para você saborear aquilo. E mais uma vez, pode ser em várias áreas, né, da sua vida. Então, morando aqui, a gente tem, né, esses dias com um clima mais estável, mais quente, dias de sol, como nesse momento, apesar que à tarde vai chover. Então aproveite, né? E há muitos anos atrás eu comecei a correr, e aí eu tava sempre lembrando, agora que eu moro num local, né, que tem essa estabilidade no clima, deixa eu aproveitar mais isso, né? Deixa eu desfrutar mais disso e não simplesmente deixar isso passar. Igual, né, ontem quando a gente desfrutou a praia, e conversando com o pessoal do trabalho, né, a gente na sexta-feira pergunta, o que você vai fazer no final de semana? E ninguém fala assim, tô indo à praia. E é tão engraçado isso, porque eu morava no Rio de Janeiro, perto da praia, e de fato eu e meu marido, nós aproveitamos pouco. Então às vezes a gente está tão perto de uma coisa que a gente pensa, sonha, e a gente não concretiza, não coloca em prática, não aproveita. Então, e são escolhas, né? A gente tem obviamente as obrigações, vamos dizer assim, entre parênteses, que tem as coisas do dia a dia, do trabalho, da casa, da vida adulta, mas muitas vezes a gente usa isso como desculpa para não aproveitar. E eu acho que eu tô num momento de vida que eu tô querendo priorizar a questão de saber desfrutar, aproveitar, para que isso também alimente novos sonhos, novos projetos, isso dê força, né, pra gente continuar. Tem muita vida aí para ser vivida e a vida vale a pena. Cheguei aqui no parque, vou dar aquela corrida e eu volto para finalizar esse vídeo, tá certo? Bem, tô voltando só agora, hoje já é segunda, final do dia já, tô voltando para casa para vir terminar, né, esse vídeo falando desse sonho de morar na Flórida. Mas eu acho que uma coisa que eu não comentei é que assim, nunca foi um projeto, né, a gente não, quando a gente saiu do Brasil, a gente não tinha em mente, né, sobre todo o trajeto de que nós iríamos para o Canadá e depois nós viríamos para cá, né? Esse sonho ele foi sendo construído no momento que a gente foi vendo das possibilidades, já que pelo trabalho do meu marido, quando ele, né, estava aí no Brasil, dificilmente teria, né, essa oportunidade como engenheiro civil, e ele trabalhou em construtoras brasileiras, dificilmente, né, teria uma questão de transferência. E eu, na época, no Brasil, aí, eu era personal trainer, então nunca foi um sonho, mas quando, né, a gente decidiu imigrar para o Canadá, e aí meu
marido trabalha numa empresa, né, que tem operações aqui nos Estados Unidos e teve a transferência da chefe dele, e isso foi abrindo, né, portas. A gente começou esse sonho começou a ficar mais real, e a gente começou a trabalhar em cima para que isso acontecesse. Então acho que isso é importante, né? Às vezes a gente não sabe o que está à nossa frente, vindo por aí, mas no momento que você vai vendo oportunidades, né, portas vão se abrindo, aproveite e construa em cima disso. Então acho que, cara, eu gosto muito desse assunto de tanto sonho, visão, planejamento. Eu acho que faz a diferença entre você conquistar as coisas, e às vezes a gente tem um pensamento e a gente não age em cima dele porque acha que isso tá muito distante, isso nunca vai acontecer. Mas enfim, a mensagem é: acredite nos seus sonhos e corra atrás deles. Então é isso aí, pessoal. Sonhe e corra atrás dos seus sonhos, e no momento que você está, né, tirando os planos do papel, outras portas vão se abrindo e novos sonhos vão sendo construídos. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.